Bom dia! Muito bom dia! Como é que estamos? Hoje é quarta ou quinta? Perdida. Quinta. Bom dia! Muito bom dia! Estamos fazendo a leitura do livro da Brené, A Coragem de Ser Imperfeito. Paramos ontem na página 170. E agora vamos dar continuidade. Bora lá? Se seus filhos já estão criados e você está se perguntando se é tarde demais para ensiná-los a combater a vergonha e a trocar o álbum, a resposta é não. Não é tarde. As vantagens de assumirmos nossas histórias, mesmo as mais espinhosas, é podermos escrever o seu final. Eis o trecho de uma carta que recebi há alguns anos de uma desconhecida. Seu trabalho mudou a minha vida de um modo muito estranho. Depois que minha mãe viu uma palestra sua, ela me escreveu uma longa carta em que dizia: eu não fazia ideia de que existia diferença entre vergonha e culpa. Acho que te fiz passar vergonha a vida inteira. Na verdade, eu queria usar a culpa. Nunca achei que você não fosse boa o suficiente. Eu só não gostava das suas escolhas. Mas acabei envergonhando você. Não posso voltar atrás. Porém, preciso que saiba que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e que sinto muito orgulho de ser sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Minha mãe tem 75 anos e eu 55. Essa confissão me trouxe cura e mudou tudo, inclusive a maneira como trato meus próprios filhos. Além de ajudar nossos filhos a entenderem a vergonha e usarem a conversa interna de culpa em vez de conversa interna de vergonha, devemos ser bem cuidadosos em relação ao escoamento da culpa. Mesmo que não deixemos nossos filhos constrangidos, a vergonha ainda está presente em nossas vidas de maneira que pode ser tão forte o impacto sobre nossa família. Basicamente, é impossível exigir que as crianças enfrentem a vergonha melhor do que nós. Posso estimular Ellen a amar o próprio corpo, mas o que realmente conta são as constatações que ela faz sobre o relacionamento que eu tenho com o meu corpo. Posso aliviar as inquietações de Charlie em relação ao beisebol, dizendo que ele não precisa saber de tudo para começar a jogar. Mas será que ele observa minha Steve tentando coisas novas, cometendo erros e falhando sem sermos autocríticos? Por último, normalizar é uma das ferramentas mais poderosas de combater a vergonha que podemos oferecer aos nossos filhos. Como expliquei no capítulo anterior, normalizar significa ajudar nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos muitas das mesmas dificuldades por que estão passando. Isso vale para ocasiões sociais, mudanças no corpo, situações de vergonha, sentimentos de rejeição e a vontade de ser corajoso apesar do medo. Algo sagrado acontece quando olhamos para os nossos filhos e dizemos: eu também. Ou quando contamos uma história pessoal que tem algo em comum com o destino que eles estão enfrentando. Diminuir a lacuna de valores. Apoiar nossos filhos significa apoiar os pais. É importante fazer uma pausa para reconhecer a vergonha nos detalhes sobre valores parentais. Quando ouvimos conversas ou lemos livros e blogs sobre temas controversos da criação de filhos, como o trabalho feminino, a circuncisão, a vacinação, o lugar de dormir, a alimentação infantil, etc., o que se escuta é a vergonha e o que se vê é a mágoa. As pessoas, sobretudo as mães,
exibem os mesmos comportamentos que defini anteriormente, como vergonhoso, insultos, humilhação e bullying. Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar de crianças se estiver envergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Esse tipo de atitude cria um grande abismo de valores. Sim, a maioria de nós tem opiniões fortes sobre cada um desses assuntos, mas se realmente nos importamos com o bem-estar mais amplo das crianças, nossa tarefa é realizar escolhas que estejam em harmonia com os nossos valores e apoiar outros pais que estiverem fazendo o mesmo. Além disso, devemos cuidar do nosso próprio senso de dignidade. Quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, não sentimos necessidade de julgar nem de atacar. Olha que impactante, gente. Vou até marcar. Quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, não sentimos necessidade de julgar e nem de atacar. Ou seja, quando eu olho para minha vida, cuido da minha autovalorização, não trabalho mais a mente na escassez e sim na relação de escolhas positivas, nesse momento diminui a minha necessidade de julgar e atacar. Então, vamos pelo caminho inverso. Para e observa. Bom dia, Nath, tudo bem? Para e observa teu dia, como que é o teu julgamento e a tua crítica quanto à forma de outras pessoas fazerem as coisas. Tá alta? Então bora lá olhar o quê? Tua autovalorização, o quanto hoje tu tens te criticado, te julgado quanto às tuas escolhas, porque você tá só refletindo isso dentro do julgamento e da crítica para as outras pessoas. Alguém poderia levantar a seguinte questão: então devemos ignorar os pais que estão abusando dos seus filhos? Na verdade, alguém fazer escolhas diferentes das nossas não constitui por si só um abuso. Se houver um abuso real acontecendo, chame a polícia. Se não for caso de polícia, não devemos chamar de abuso. Como assistente social que passou 1 ano trabalhando em instituições de proteção à criança, tenho pouca tolerância por debates que usam como naturalidade os termos abuso ou negligência para amedrontar ou depreciar pais que estão apenas fazendo coisas que nós julgamos erradas, diferentes ou ruins. Legal, né, Jéssica? Às vezes a gente traz para o mundo externo o que tá... Às vezes não, vou reformular a minha frase. Provavelmente vocês já ouviram falar, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Nós trazemos para a nossa vida, ao entorno de nós, o reflexo daquilo que está transbordando dentro de nós. Então, quando eu tô num nível de crítica, um nível de julgamento, um nível de insatisfação absurdo com tudo que tá acontecendo ao meu redor, é lá dentro que começa. Porque eu estou numa autocrítica imensa, eu tô olhando pra minha vida e julgando tudo o tempo todo, eu tô me sentindo... não é incapaz, é o sentimento de que eu posso fazer mais, mas eu não sei como. Então eu critico, eu julgo, eu aponto os dedos pra quem tá fazendo o que eu não tô conseguindo encontrar um caminho pra fazer. Vou repetir. Como assistente social que passou 1 ano trabalhando, e sempre projetamos nos outros aquilo que em um nível inconsciente vemos em nós. Perfeito, isso aí. Tudo é espelho, né? Somos espelho. Como assistente social que passou 1 ano trabalhando em instituições de proteção a crianças, tenho pouca tolerância para debates que usam como naturalidade os termos abuso ou negligência para amedrontar ou depreciar pais que estão fazendo coisas que nós julgamos erradas, diferentes ou ruins. A questão de valores na educação tem a ver com comprometimento. Você está prestando atenção? Está refletindo sobre suas escolhas? Está aberto para aprender e reconhecer o erro? Tem curiosidade? Quer fazer perguntas?
Aprendi com o meu trabalho que há 1 milhão de maneiras para se exercer uma maravilhosa e comprometida paternidade ou maternidade nesse mundo. E algumas delas vão colidir com o que eu penso sobre a criação de filhos. Por exemplo, Steve e eu somos muito restritivos em relação ao conteúdo que as crianças podem assistir na TV, sobretudo em se tratando de violência. Nós refletimos sobre isso, conversamos e tomamos as decisões que achamos melhor. Por outro lado, temos amigos que deixam os filhos assistir a filmes e programas que não permitimos que Ellen e Charlie assistam. Mas eles também refletiram sobre isso, conversaram e tomaram as melhores decisões que podiam. Eles apenas chegaram a uma conclusão diferente da nossa e eu respeito isso. Quando outros pais fazem escolhas diferentes das nossas, não se trata necessariamente de crítica. Viver com ousadia significa encontrar nossos próprios caminhos e respeitar o que está em busca e respeitar o que essa busca representa para as outras pessoas. Fato, né, gente? Não existe uma única maneira de fazer as coisas. Existem N maneiras de fazer as coisas. Se eu escolho ir pelo caminho diferente, não significa que o caminho é errado. Não significa que ali o resultado talvez seja ruim. É uma escolha diferente. Várias coisas assim, que esses dias, pequenas coisas do dia a dia, de hábitos que a gente tem, quer ver? Quando você vai na casa de alguém, quando a pessoa lava a louça do lado oposto que você, parece que tá fazendo contramão, né? Nossa, tá lavando, eu lavo da esquerda pra direita. Se eu for numa casa e a pessoa lava a louça da direita pra esquerda, pra mim aquilo tá estranho, não necessariamente errado. A louça vai ficar limpa, o resultado tá sendo atingido. Tô na casa da pessoa, ela escolheu dessa forma por algum objetivo. E eu paro pra analisar isso, no outro apartamento aqui no outro lado do corredor que a gente morou antes, a cozinha não tinha espaço do lado direito. Então eu também tinha que lavar pro lado esquerdo. E isso nem passava mais pela minha mente. Eu fiquei 1 ano lavando a louça pro lado esquerdo. E hoje, se eu vou na casa de alguém, eu acho que tá contramão. Olha só que engraçado. Outra coisa. Esses dias eu vi um amigo cortando o repolho. De uma maneira que eu nunca nem imaginaria cortar. Fim de semana eu vi uma outra amiga cortando o repolho de uma outra maneira de novo. E eu com aquela sensação de que, meu Deus, que diferente. Será que isso vai dar certo? Qual era o objetivo? Ter o repolho cortado numa bacia pra gente comer. E deu certo das 3 maneiras, da minha, da dele e da dela. Das 3 maneiras a gente chegou no mesmo objetivo. Estavam estranhas as formas. O meu instinto lá rápido, aquele gatilho, aquele instinto, gatilho era: ei, o que você tá fazendo? Tá errado. E eu parei. Não, peraí. Tá errado por quê? Só porque eu aprendi de cortar de um jeito, não quer dizer que o jeito dele está errado. É uma outra forma de fazer aquilo que eu já faço. E aprendi mais 2 maneiras de cortar o repolho. Vamos continuar? 172, página. Título: Diminuir a lacuna de valores. Aceitação. A autovalorização está intimamente ligada a amor e aceitação. E uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que nosso amor por eles é incondicional é ter certeza de que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Sei que isso pode parecer banal, mas tem um efeito poderoso no que, às vezes, pode ser uma questão angustiante para eles. Bom dia, mãe! Tudo bem? No capítulo 4, defini aceitação como o desejo humano inato de fazer parte de algo maior do que nós. Uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude. Ela exige que você seja quem realmente você é. Quando pedi a alguns alunos que estavam terminando o ensino fundamental que se dividissem em pequenos grupos e discutissem as diferenças entre se encaixar e ser aceito, suas respostas me impactaram.
Ser aceito é estar em um lugar onde se quer estar e os outros o querem lá. Se encaixar é estar em um lugar onde se quer estar, mas os outros não estarem nem aí para você. Ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. E eu posso ser eu mesmo se sou aceito. Eu tenho que ser como o outro para me encaixar. Gente, olha só que tudo. Eu ia falar um palavrão. A diferença entre aceitação e encaixe. A diferença. Nossa, achei incrível. Eles foram sábios em suas definições. Em seguida, falaram abertamente sobre a dor de não se sentirem aceitos em casa. Na primeira vez que pedi a alunos do ensino fundamental que levantassem definições, um deles escreveu: não se sentir aceito no colégio é realmente difícil, mas não é nada comparado ao que sentimos quando não somos aceitos em casa. Quando perguntei aos estudantes o que essa resposta significava, eles usaram os seguintes exemplos. 1. Não atender às expectativas dos pais. 2. Não ser tão descolado ou popular quanto seus pais gostariam que você fosse. 3. Não ser tão inteligente quanto os pais. 4. Não ser bom nas mesmas coisas que seus pais são ou foram. 5. Deixar os pais envergonhados por não ter muitos amigos ou por não ser um atleta. 6. Seus pais não gostarem de quem você é e do que você gosta de fazer. E 7. Sentir que os pais não se importam com o que acontece em sua vida. Se quisermos estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. O que faz disso um grande desafio é que nós mesmos lutamos para essa sensação de aceitação, para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar da nossa vulnerabilidade, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Aqui vai um exemplo de como podemos crescer juntos e como nossos filhos são capazes de sentir empatia. Um dia, assim que Ellen chegou do colégio, ela começou a chorar e correu para o quarto. Imediatamente a segui e me ajoelhei diante dela perguntando o que havia de errado. Em meio a soluços, ela disse: eu estou tão cansada de ser os outros, não aguento mais isso. Não entendi nada e pedi que me explicasse o que ela queria dizer com os outros. Todo dia jogamos futebol no recreio. 2 garotos são os capitães e eles escolhem os times. O primeiro capitão diz: eu quero Suzy, John, Peter, Robin e Jake. E o outro diz: eu fico com Andrew, Steve, Kate e Sue. E vamos dividir os outros. Todo santo dia sou um desses outros. Nunca sou escolhida pelo nome. Gente, me veio um déjà vu aqui agora. Fiquei de coração partido. Ellen estava sentada à beira da cama com as mãos no rosto. Eu estava tão preocupada quando a segui para o quarto que não tinha nem acendido a luz. Eu não conseguia suportar a vulnerabilidade de ver minha filha sentada no escuro chorando. Então levantei para ligar as luzes do quarto. O ato de procurar o interruptor para aliviar meu desconforto me fez pensar em minhas citações preferidas sobre escuridão e compaixão, escrita pela monja budista americana Pema Chodron. Compaixão não é uma relação entre o curador e o ferido. É uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão, podemos nos mostrar presentes na escuridão do outro. A compaixão se torna real quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos. Ao acolher esse pensamento no coração, desisti de acender as luzes e voltei para me sentar com Ellen na escuridão emocional em que ela estava. Coloquei o braço em seu ombro e disse: eu sei como é ser os outros. Ela soou o nariz com as costas da mão e respondeu: não, você não sabe, você é muito popular. Insisti que realmente sabia como era isso. Quando sou menosprezada, continuei, sinto dor e raiva e fico me achando pequena e solitária.
Não faço questão de ser popular, mas quero que as pessoas me valorizem e me tratem como alguém que importa, que me aceitem como eu sou. Ellen ficou espantada. Então você sabe, é exatamente como estou me sentindo. Nós nos abraçamos e ela me falou das suas experiências no recreio. Eu lhe contei sobre minhas dificuldades na época de escola, quando não se sentir aceito é sempre marcante e sofrido. 2 semanas depois, estávamos em casa e o carteiro chegou. Corri para a porta com grande expectativa. Eu iria falar em uma conferência em que havia várias celebridades e estava ansiosa para ver o cartaz do evento. Eu me recostei na poltrona, desenrolei o cartaz e comecei a procurar minha foto. Enquanto eu fazia isso, Ellen entrou na sala e disse: "Que legal! É o cartaz que você estava esperando? Quero ver." Quando ela se sentou no braço da poltrona, percebeu que meu semblante havia mudado de expectativa para decepção e perguntou o que tinha acontecido. Abri espaço na poltrona e ela se sentou ao meu lado. Estiquei bem o pôster e ela foi passando o seu dedo nas fotos. "Não estou vendo você. Onde está?" quis saber. Foi quando apontei para uma linha no cartaz, embaixo das fotos das celebridades que dizia: "E outros." Ui, me arrepiei. Ellen se inclinou sobre a almofada da poltrona, pôs sua cabeça em meu ombro e disse: "Ai, mãe, acho que dessa vez foi você um dos outros. Sinto muito." Eu não reagi imediatamente. Naquele instante eu estava mal não só por não haver uma foto minha, mas também por estar profundamente incomodada com esse fato. Ellen se aconchegou mais, me fitou nos olhos e comentou: "Sei como está se sentindo, mamãe. Quando sou um dos outros, também me sinto pequena e solitária. Todo mundo quer ter importância e ser aceito." Aquele acabou sendo um dos melhores momentos da minha vida. Podemos não ter sempre uma sensação de aceitação no pátio do recreio ou no cartaz de uma conferência grande e elegante. Mas naquele momento, Ellen e eu sabíamos que éramos aceitas onde isso mais importava: em casa. Ser uma mãe ou pai perfeito não é meta. Na verdade, os melhores presentes, os melhores instantes de ensinamento acontecem naqueles momentos imperfeitos em que permitimos que os filhos nos ajudem a diminuir a lacuna de valores. Susan, uma mulher que entrevistei há alguns anos, tem uma boa história sobre desenvolver a resiliência à vergonha e diminuir a lacuna de valores. Ela estava ocupada conversando com um grupo de mães na saída da escola enquanto seus filhos estavam por perto aguardando que ela levasse para casa. As mães discutiam quem organizaria a festa de boas-vindas para os alunos novos. Todas ali detestavam a ideia de ter que fazê-lo, mas a única que se voluntariou a dar a festa tinha uma casa imunda. Depois de falarem sobre essa mulher e sua casa por alguns minutos, todas concordaram que deixá-la organizar a festa pegaria mal para elas e para a associação de pais e mestres. Depois que se despediram, Susan pegou suas crianças, uma filha no jardim de infância e 2 filhos nos primeiros anos do ensino fundamental, e seguiu para casa. Um dos filhos de Susan falou inesperadamente no banco de trás do carro: "Você é uma ótima mãe." "Obrigada", agradeceu Susan sorrindo e sem entender nada. Minutos após eles terem entrado em casa, o mesmo menino se aproximou dela chorando. "Mãe, você está se sentindo mal?" perguntou ele. Ela se agachou e lhe respondeu: "Eu estou bem? Por quê? O que houve?" "Você sempre nos diz que quando as pessoas falam mal de alguém só porque ele é diferente, é porque elas mesmas não estão bem. Você disse que quando estamos felizes com quem somos, não falamos coisas ruins das outras pessoas." Susan reconheceu imediatamente o gosto amargo da vergonha. Ela sabia que seu filho tinha ouvido a conversa dela com as outras mães na escola. Esse é o momento da criação de filhos plenos. Se estivéssemos no lugar de Susan, conseguiríamos suportar a vulnerabilidade ou precisaremos descarregar a vergonha e o incômodo, jogando a culpa nos filhos por terem passado dos limites? Poderíamos aproveitar essa oportunidade para reconhecer a maneira maravilhosa como eles estão praticando a empatia? Seríamos capazes de errar e consertar nossos erros? Se quisermos que nossos filhos assumam seus atos e sejam honestos sobre suas expectativas, teremos que agir da mesma forma. Susan olhou para o filhinho e disse: "Muito obrigada por se preocupar comigo e por perguntar como estou me sentindo. Eu estou muito bem, mas acho que cometi um erro. Preciso de um tempo para refletir sobre tudo isso. Você está certo sobre uma coisa.
Eu disse coisas terríveis. Depois que Susan caiu em si, ela se sentou com o filho e os dois conversaram. Eles discutiram sobre como é fácil se deixar levar por um grupo em que todos estejam falando de alguém. Susan foi sincera e admitiu que às vezes se preocupa com o que as pessoas pensam. Ela contou que seu filho se inclinou para ela e sussurrou: "Eu também, mamãe." Eles prometeram então continuar conversando sobre suas experiências. Comprometimento exige um investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com nossos filhos e tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate sobre a criação de filhos. O que têm em comum é colocarem em prática os seus valores e adotarem a seguinte postura: eu não sou perfeito e não estou sempre certo, mas estou aqui, aberto, prestando atenção, amando-o e estando completamente presente. Não há dúvida de que envolvimento requer sacrifício, mas foi com isso que nos comprometemos quando decidimos ser pai ou mãe. Quando sempre temos tantas exigências competindo com o tempo reservado à atenção aos filhos, que chega a ser fácil pensar: não posso sacrificar algumas horas do meu dia para examinar a página do meu filho no Facebook ou me sentar com a minha filha enquanto ela me conta em detalhes o fiasco que foi a feira de ciências da sua turma. Também luto contra isso. Mas Jimmy Grace, um sacerdote da nossa igreja episcopal, veio em meu socorro com uma pregação sobre a natureza do sacrifício que mudou totalmente o que eu penso sobre a criação de filhos. Ele explicou que, na sua forma original em latim, sacrifício significa tornar sagrado ou tornar santo. Acredito que quando estamos completamente comprometidos com a criação dos filhos, mesmo que de uma forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós estamos tornando alguma coisa sagrada. Nossa, sensacional. Essa frase aqui do menino falando pra mãe também foi incrível, né? Você disse que, quando estamos felizes com quem somos, não falamos coisas ruins das outras pessoas. Vem bem ao encontro do que a gente estava falando lá no comecinho, né? Que a gente transborda aquilo de que nosso coração tá cheio. Gente, paramos hoje, então, na página 178. Amanhã a gente continua em A Coragem para Estar Vulnerável. E hoje vocês viram que eu tô num look diferente. Eu tô ainda sem maquiagem. Mudei minha rotina hoje. Vou testar uma nova rotina. Quero agora... tomei meu café, vim pra leitura. Quero agora fazer meu devocional. E aí eu vou treinar. Vou mudar meu horário de treino. Vamos ver como vai ficar. E obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada a quem tá assistindo depois também. Por estar acompanhando, por estar envolvido, né, comigo. Gostou, Nath? Obrigada. Obrigada, Nath, por estar aqui também. Tem as pessoas que estão aqui todos os dias, desde o comecinho. Eu vejo vocês. Obrigada. E também pessoas novas chegando. Fico muito, muito feliz mesmo. Parabéns pelo comprometimento de quem tá aqui todo dia. E obrigada por quem tá chegando também. Tem mais livros salvos lá no meu perfil, para quem não viu as outras lives. E as outras partes desse livro também estão salvas ali. Gente, eu desejo para vocês um dia extraordinário, que a gente faça dessa quinta-feira a melhor quinta-feira da nossa vida e a gente vai se encontrar aqui amanhã às 7h30 para dar continuidade na nossa leitura. Um beijo no teu coração e até amanhã!